Boa noite. A leitura de hoje é do livro Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fé e vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se erraste, recomeça a empreitada de ação na qual te comprometeste. Não te lamentes, nem reclames. Não creias em vitória do bem, sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a paciência em qualquer dificuldade. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evite os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilia aos outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Ninguém conquista a láurea do aprimoramento pessoal no transcurso de apenas um dia. Não reclames dos companheiros ainda inadaptados a entender o amor infinito do Cristo. Asas de anjos, quando estão aprendendo a caminhar. Boa noite e uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, que acolhe a todos nós com muito carinho, com muito amor, e que todos possam receber nessa noite, de acordo com o merecimento e a necessidade, tudo aquilo que vieram buscar nessa noite. Senhor e Divino Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez podermos nos encontrar aqui, nos reunirmos em Teu nome, para a prática do Teu Evangelho, para estudos, para podermos orar, para pedirmos, mas também para agradecermos por tudo aquilo que temos recebido até esse momento. Agradecermos pelo nosso dia, agradecermos por todos aqueles irmãos que estão ao nosso lado, aqueles que nos querem bem, mas também aqueles que por um motivo ou outro tenhamos algum tipo de dificuldade em lidar. Sabemos, Senhor, que todas as vicissitudes que nos são colocadas diante da nossa vida são oportunidades de melhoria e provações para que possamos evoluir. Nesse momento, estamos mais uma vez aqui em busca da nossa evolução pessoal, mas principalmente da nossa evolução espiritual.
sabemos que esse é apenas um momento passageiro pelo qual estamos aqui estagiando e que o nosso verdadeiro lar será quando retornarmos ao mundo espiritual. Te agradecemos por todos as benesses que nos ocorrem, mas também pelas dificuldades. E em Teu nome, em nome dos bons espíritos, te pedimos permissão para darmos início à palestra do dia de hoje com o nosso irmão Laércio. Que assim seja. Prezados irmãos, irmãs, boa noite a todos. Sejamos mais uma vez, agraciados por esta oportunidade bendita de podermos nos reunir neste templo de luz, aonde tanto temos recebido, aprendendo ao longo dos tempos, principalmente sob as orientações da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. Disse ele que mais tarde enviaria um outro Consolador e que este estaria entre nós, mas que nós não o veríamos. E aí nós sabemos da presença das virtudes dos céus, como está lá no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que espalharam-se e continuam espalhados por toda a face da terra para dissipar a treva da ignorância, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. Então esses espíritos benfeitores estão sempre nos presentes em nossas vidas como a providência divina, nos auxiliando em nossa caminhada. E muito fazem por nós, muito fazem, nos ajudam no discernimento das coisas, nos eventos que vivenciamos dia a dia. Como disse o Mestre, basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nosso tema hoje é a mediunidade através dos tempos. O Espiritismo é esta ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual. Ao longo do tempo, nós temos notícias disso e continuamos tendo. Esta relação do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, com o mundo corporal, mundo espiritual, mundo dos espíritos desencarnados, mundo corporal, mundo dos espíritos encarnados, mundo em que nós nos fazemos presente. Esta condição de que estamos hoje, o Espiritismo apresenta uma série de fenômenos da comunicabilidade com os espíritos entre nós, não como uma coisa sobrenatural que foge à lei natural, muito pelo contrário, apresenta a comunicabilidade com os espíritos, os fenômenos de toda a ordem, com uma das forças atuantes e incessantes da natureza. E um dos pilares da doutrina espírita é justamente este, a comunicabilidade com os espíritos. Os 5 pilares que sustentam toda a estrutura da doutrina espírita, sendo estes a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. O edifício estrutural da doutrina espírita estão assentados nesses 5 pilares básicos. Então, dentro da comunicabilidade com os espíritos, que é um fenômeno de ordem natural, o Espiritismo nos elucida, nos esclarece
E isso tudo está dentro de uma das obras básicas, que é da ciência espírita, o Livro dos Médiuns. Esta comunicabilidade dos espíritos, então, através dos tempos, ao longo da história, prova, e nos povos, a intervenção dos espíritos, e é como se um sopro, dizem os espíritos, agitando e despertando o homem para outras realidades, além desta que o nosso acanhado olhar limitado nas fronteiras de um mundo físico. Há muito mais coisa entre o céu e a terra, como nos incitam os espíritos. A faculdade mediúnica não é um fenômeno que sempre existiu. Não é um fenômeno circunscrito ou vinculado à doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que inventou isso. Isso existe desde que o homem existe. É uma das forças atuantes da natureza. São fenômenos naturais que acontecem. Então, desde que o homem existe, existe a mediunidade, as faculdades mediúnicas. E foi por meio da intervenção dos espíritos, do mecanismo mediúnico, que o próprio advento do espiritismo se fez acontecer no cenário terreno. Vindo conviver com os homens, ou dando-lhes pela mediunidade as inspirações e os ensinamentos necessários, foram sempre esses guias espirituais à frente do nosso viver, abrindo os caminhos para que o nosso pensamento e entendimento das leis divinas se ampliasse, como continua nos ampliando. Está retumbando o som? Quanto ao que aparições e manifestações dos mortos, e fornece imensas provas da existência do mundo invisível e das almas que aí povoam. Na Bíblia, nos reportamos ao Velho Testamento, onde se verifica os profetas videntes. Lembra disso? E é dele essa pergunta: os apóstolos do Cristo são escolhidos por serem sábios ou notáveis? Não, mas porque tinham dons mediúnicos. São Paulo dizia: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. São João dizia: caríssimos, não creais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Ele está falando lá no Velho Testamento da presença da espiritualidade junto a nós, nesses termos. Jesus, o maior médium de todos os tempos, Jesus tinha e tem todas as faculdades psíquicas desenvolvidas, das que nós conhecemos, fora as que nós não conhecemos. Marca sua passagem por fatos de ordem mediúnica. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir e veem os que têm olhos de ver. Realizou Jesus muitos fenômenos de cura. As curas realizadas por Jesus, esclarece Kardec em A Gênesis, que é uma faculdade que usa o fluido o agente fluídico para as curas. Jesus a tinha em forma plena e curava instantaneamente. Mas a de curar, a mediunidade de cura na sua plenitude é rara de curar instantaneamente. Mas existem muitos médiuns que têm essa condição de doar esse fluido curador. Muitas curas acontecem quando estamos recebendo o passe.
esse agente fluídico atuando em nosso campo perispiritual, que tem um reflexo no campo material, né? Muitos fenômenos acontecem dessa ordem enquanto estamos sentados aqui por esses breves instantes. Allan Kardec vai dizer: o curador, esse que tem fluido, age como uma bomba calcante, e aquele que recebe o enfermo como uma bomba aspirante, obedecendo às condições gerais, obviamente, né? Em Jericó, Jesus passava acompanhado por uma multidão, e um cego, está lá no Evangelho, o cego de Jericó, né? Estava à margem do caminho, ouvindo que Jesus estava passando, passa a segui-lo e aclamá-lo. Jesus parou diante do cego e pergunta-lhe: o que queres que eu faça? E ele diz: que me devolva a visão. E Jesus assim o faz. Segue em paz. Isso é a cura de Jericó. Quando foram prender o mestre lá no Monte das Oliveiras, nesta passagem, né, em que o sumo sacerdote e toda a sua equipe vieram prender o Cristo, Pedro, que estava sempre do lado do mestre, puxa da bainha e fere um soldado na orelha, cortando-lhe a orelha. Ao que Jesus se reporta a Pedro dizendo: o que é isso, Pedro? O que eu tenho ensinado até os dias de hoje? Eu tenho ensinado o amor, a benevolência, a humildade, a simplicidade, e você me agride, né? Mas, mestre, eu estou lhe defendendo. Pedro, acaso você acha que se eu não quisesse ser preso, eu não o seria? É o Cristo falando, né? Embainha a tua espada, Pedro. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Todos lembram desse trecho, né? É nesse momento que Jesus dá esse ensinamento a Pedro, e a muitos de nós que Pedro representa muitas das nossas violências íntimas, ainda que se manifestem no mundo em que nós estamos. E nesse momento ele passa a mão na orelha do soldado Malcom e a cura instantaneamente, mostrando o que ele é capaz, né? E Jesus vai dizer mais adiante: tudo que eu faço, vós também podereis fazer um dia, né? Em Caná, um oficial do rei pede a Jesus a cura de seu filho que estava em Cafarnaum. O enfermo rogou-lhe ao Senhor: vá até lá para assistir o meu filho antes que ele morra. E Jesus disse: seu filho vive. Jesus tinha essa capacidade maravilhosa e de ter colaboradores com ele. E quando ele chega em casa, ele viu que seu filho estava curado no mesmo instante em que o Cristo havia dito isso: seu filho vive e está bem. No livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus vai procurar o mestre para a ajuda da sua filha, e ele procura o mestre no entardecer, e quando o mestre se aproxima dele, Jesus já lhe fala: a sua filha está curada, não porque você merece, mas pelas orações da sua esposa e pelo merecimento da sua própria filha. Públio Lentulus, para quem não conhece, na obra Há 2000 anos, é hoje nosso querido Emmanuel. Era um senador romano na época, né? E hoje é Emmanuel. Na época, inclusive, o Cristo, falando com ele, pergunta-lhe: senador, se queres me acompanhar, siga-me agora, senão a gente se encontra daqui a alguns séculos, né? E ele retorna à sua base, retorna à sua vida, retorna à sua dinâmica existencial, e enfim, foi se encontrar com Cristo séculos depois, que é o Emmanuel hoje, que nos brinda, né, com seus ensinamentos através das obras pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, agora no mundo espiritual, né? O evangelista Lucas, encontramos no evangelista Lucas esta passagem da mulher que há 12 anos sofria de hemorragia.
E ela percorreu toda a medicina da época e não teve solução para o seu caso. Sabendo que Jesus passaria pela região, ela se propôs então a conversar com o mestre, né? Devido ela saber dos eventos e da fama de Jesus pelas suas curas. E o mestre então estava ali a passar, né, comprimido por uma multidão de pessoas, porque onde Jesus andava havia sempre uma multidão acompanhando o mestre. E ela, anêmica, com fluxo hemorrágico, não conseguia alcançar e clamava dizendo que ela precisaria conversar com o mestre. E o mestre passando. Então ela diz assim: deixe-me pelo menos entre as pessoas que estavam acompanhando do mestre, deixe-me pelo menos tocar nas vestes de Jesus. E ela, num esforço, toca no manto do Cristo e se vê curada imediatamente. E o Cristo seguiu alguns passos e perguntou a Pedro: Pedro, quem tocou em mim? E Pedro: como assim, Senhor? Você está comprimida por uma multidão e me perguntas quem tocou em ti? Sim, Pedro, quem tocou em mim, que de mim extraiu poder, que de mim extraiu virtude, extraiu de mim fluido. Jesus sentiu. E ele para, olha para trás, e está a mulher, que no texto a mulher hemorroísa, diz: fui eu, Senhor. Vai em paz, a tua fé te curou. Veja, nesse caso não foi o Cristo pela sua vontade direcionando o fluido dele, foi a fé da pessoa que extraiu o fluido curador de Cristo. E Cristo diz: quem tocou em mim? Essa passagem é uma passagem belíssima contida no Evangelho, da mulher que tinha fluxo de sangue. Para afastamento de espíritos, né, através da prece, todos nós, como vemos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, né? E os espíritos respondem, influem muito mais do que nós possamos imaginar. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos de caráter ordinário, comum, não extraordinário, vez por outra. A tal ponto, responde aos espíritos, que são eles que nos dirigem. Olha isso. Se imaginarmos que cada um de nós aqui presente tem dedicado um anjo da guarda presente nas nossas vidas, com missão de nos acompanhar desde o nascimento até o desencarne, e às vezes por muitas reencarnações, está conosco. Ouço quem tem ouvidos de ouvir, veem quem tem olhos de ver, mas esse anjo da guarda está muito presente. E entre outros espíritos que fazem parte das nossas convivências, não somente dessa reencarnação, mas de outras reencarnações que zelam por nós, pelo nosso sucesso, também, de alguma forma, estão presentes, nos ajudando e nos auxiliando. Além destes, tem outros espíritos que não nos querem bem e procuram nos fazer mal, que é a influência perniciosa, negativa, que vai caracterizar nas obsessões tão difíceis, o mal do século, como diz os espíritos, né? Sofrendo obsessões terríveis, né? De perseguições de espíritos de toda ordem. Então, essa comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material se faz constantemente. Clarividência. Quantas notícias nós temos no nosso meio? Quantos de nós aqui talvez vemos espíritos? Vemos com os olhos físicos ou vemos clarividência, não necessariamente utilizando os sentidos físicos,
Quantos aqui vêm? Quantos relatos nós temos? De jovens, de crianças, relatando que estão vendo os espíritos na sua volta. E diz em nome do fulano de tal, é a avó que está aqui falando comigo. Está recheado disso. A mediunidade, a faculdade mediúnica é um evento natural e não tem nada de especialidade, de privilégio, porque ela é uma predisposição orgânica. Todos nós somos médiuns. O que é médium? É aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos. Todos somos médiuns. Nem todos somos médiuns ostensivos, com manifestações bem evidentes que, para muitos, e porque ignorarem o assunto, julguem que médiuns são só esses que apresentam a faculdade de forma ostensiva. Não, nós somos médiuns. Até porque teríamos um anjo da guarda ao nosso lado. E estão sempre, buzinando nossos pensamentos, através da inspiração, das intuições. Nem sempre os nossos pensamentos que estão ali, mas os pensamentos dos espíritos, colocando no nosso repertório mental algo que nos ajude, quando é um bom espírito, especialmente nosso anjo da guarda. Quando é um espírito inferior que quer nos ver mal, vai dizer, vai lá e ataca ele mesmo, aquela coisa vem na cabeça, a emoção sobe, aí a gente pede para orar, vem o anjo da guarda e diz, não, ora, faz uma prece, conversa com um amigo. Então esse, sabe, que fica, como dizem, um desse lado e o outro desse. E a gente decide a qual ceder, ou a qual atender. Isso é constante, né? Eu, quando entrei na casa espírita a primeira vez, não vou nem dizer a data, e eu sentei aí como estava você, e o palestrante lá, aí comecei a ver uma luz na volta do palestrante, uma luz que eu nunca tinha visto, e eu olhava para os lados, todo mundo assistindo a palestra no seu jeito. Será que é só eu que estou vendo isso? Será que eu estou pirando? E de acordo com o palestrante se mexia, aquela luz ficava deslocada, depois se alocava de novo. Mas que coisa estranha! Deve ser um fenômeno, que eu não entendia nada. E aí terminou a palestra, conversando com um amigo, e assim, eu querendo ouvir dele se ele me trazia alguma coisa dessa natureza, né? E nada. Ele perguntou, está tudo bem? Olha, eu vi um negócio lá atrás, uma luz. Ah, mas claro, é comum os espíritos estar assistindo um expositor aqui, é comum os espíritos estarem ventilando aqui, inspirando o expositor. E aí você viu, mas como é que eu vejo? Através de uma faculdade chamada faculdade mediúnica, pela vidência ou clarividência. Você viu? Isso é normal? É. Eu não preciso ir para psiquiatra? Não. Está tudo certo. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a compreender como o mecanismo dessas comunicações acontece. Isso começa natural, né? De um fato, quando também fui para o trabalho mediúnico e nada acontecia, digo, tem alguma coisa estranha, porque São Tomé quer ver, né? São Tomé quer ver se é verdade. Está lá, o Cristo aparecia para os discípulos e o Tomé diz, não acredito nisso. Aí Cristo se materializa diante de Tomé. Lembra dessa passagem? Tomé, toque nas minhas feridas, Tomé. E Tomé toca. É, mestre, és tu mesmo. Agora porque me vistes, você crê? Agora eu creio. Felizes são aqueles que creem sem precisar ver.
mas a gente é São Tomé. Quem não é São Tomé aqui? Né? E eu no trabalho mediúnico, nada. Naquela época eu tinha cabelo, nem o cabelo arrepiava. Precisava acontecer alguma coisa para confirmar o estudo. Hoje não precisa mais, né? A gente tem aí no nosso meio relatos maravilhosos, incríveis da presença da espiritualidade junto a nós. Veja a negação de Pedro, em que Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante às 5 da manhã. Cristo diz isso para Pedro. Pedro foi tentado, a pedido dos espíritos, pediram permissão a Cristo para tentar Pedro. E o Cristo concedeu permissão para tentá-lo. E eles tentaram a Pedro. Sabe onde é que eles tocaram em Pedro? Num sentimento comum a todos nós: medo. Então Pedro ficou com medo de ser como Cristo, né? Morto, crucificado. E ele nega o Cristo. Enquanto Cristo estava preso no pátio lá de Caifás, no palácio, naquela noite, Pedro foi tentado 3 vezes e negou que conhecia o Cristo. E na 3ª vez que ele nega, o galo canta e o Cristo olha para Pedro. E que Pedro chora copiosamente, arrependido de ter negado o Cristo. E Cristo falou: vais me negar 3 vezes. Você está louco, Jesus, eu te amo. E ele nega. E Pedro representa muitos de nós, que vacilamos na fé, em muitas circunstâncias das nossas vidas. Quando vacilamos na fé, estamos negando a presença da providência divina em nossas vidas. Então, somos muitos Pedros ainda circulando devido à nossa inferioridade e falta de compreensão, né, de muitas coisas que acontecem nesse mecanismo. Um outro evento marcante contido, então, na época do Cristo, é a sua transfiguração lá no monte, em que ele vai com Tiago maior, com Pedro e com João. Só os 3 sobem com ele no monte. Nesses momentos que antecedem a vinda, né, daqueles que iriam o prendê-lo, né? E ali Cristo se transfigura no momento em que ele se afasta e entra em oração. Ele se ilumina todo e Elias e Moisés se apresentam para ele e ficam conversando os 3. Olha que coisa fantástica! Jesus conversando com Elias e Moisés para os encaminhamentos da saída do Cristo da vida física, né? Onde termina a sua missão. Muito bem. Então, esses fenômenos, ele tende, a mediunidade é um instrumento que nós podemos utilizar, e nós espíritos entendemos que sempre devemos utilizá-la para o bem, para fazer o bem. Os espíritos vão estar conosco quando das nossas intenções de fazer o bem com essa ferramenta chamada faculdade mediúnica. Então, muitas das vezes somos tomados por essas dúvidas quanto à presença dos espíritos nas nossas vidas. Depois que passamos pelos estudos doutrinários para frequentar o estudo mediúnico, que acontece em todas as casas espíritas, esse entendimento, esse caminho que todos que aqui estão estudando, né, poderão um dia, se assim o quiserem, participarem de um trabalho mediúnico, né, um trabalho de natureza séria, da comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos se comunicam toda semana, não é uma coisa vez por outra. Toda semana tem comunicação mediúnica dos espíritos aqui, nos trazendo mensagens, né? Espíritos se apresentando com a sua condição de dificuldade no mundo espiritual, são atendidos, são doutrinados. Conversamos todos os dias, sem o WhatsApp, sem o Wi-Fi.
Né, Mara? Sintonia de pensamentos. Por isso que Jesus diz como você pensa que eu diz quem te acompanha. É nesse sentido que Jesus está falando. Se os nossos pensamentos têm um teor baixo, as companhias que estarão conosco, a nuvem de testemunhas, serão desse padrão. Se nós elevamos os nossos pensamentos, conseguimos um padrão superior, estarão conosco espíritos bons, e assim sucessivamente. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, para não ser tentado, né? E virmos a cair nessas tentações e somos presas fáceis, nesse sentido, pelas portas morais das más paixões. Você imagina uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta é uma porta moral aberta, escancarada para a ação dos espíritos que potencializa esse sentimento. Sabe? Aí sente ciúmes até, né? Uma pessoa irritadiça, por pouca coisa se irrita. Olha o padrão de vibração. Os espíritos vêm, aproveitam essa porta e potencializam isso. A pessoa se irrita sozinha com ela mesma. Não é o caso de vocês aqui. Eu vejo um sorrisinho assim, né? A gente vai se vendo em situações que muitas vezes a presença dos espíritos estão potencializando esses nossos sentimentos, tanto para a má paixão quanto para a virtude. Se a nossa intenção é fazer o bem e tem esse sentimento que nos anima, os espíritos estão prontos para potencializar isso e fazer com que a gente vá por esse caminho. Por isso que Kardec, ao perguntar na questão 459, os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, a tal ponto são eles que nos dirigem, com base naquilo que nós estamos oferecendo em termos de teor vibracional no campo dos pensamentos. Faz sentido? Então o que é médium, né? Eu coloquei o advento do espiritismo. Ele repousa então através dos canais mediúnicos, quando os espíritos vêm, né, através da N comunicações pelo mundo afora, trazendo os ensinamentos que hoje fazem parte do bojo da obra da doutrina espírita. Então, a parte fenomenológica da doutrina espírita está explicada através da ciência espírita, começando pelo Livro dos Médiuns, Ciência Espírita. Livro dos Médiuns. Ali tem todo tipo de explicação dos fenômenos que nós conhecemos. Da vidência, da psicografia, da psicofonia, quando o médium fala por intermédio do espírito, da pictoriografia, da pintura, a psicometria, quando você toca um objeto de alguém e você lê essa pessoa, né, através desse objeto, da vidência, da clarividência, outros tantos fenômenos que estão dentro do fenômeno de emancipação da alma. É quando dormimos, através da projeção do espírito para o mundo espiritual, através dos sonhos, do sonambulismo. São muitos fenômenos. Da audiência, de ouvir os espíritos. Tem muitos médios que ouvem aqui mesmo no canal auditivo, como se tivesse alguém falando aqui do lado. Outros ouvem na acústica da mente aqui dentro. Então é variada a presença dos espíritos e cada um de nós tem a sua característica, a sua faculdade, né, que permite sentir em algum grau a presença desses espíritos. Eu lembro quando eu era jovem, também não vou dizer a data, e que eu chegava, era adolescente, e eu estudava à noite e tinha que passar por um lugar meio deserto de noite, poucas luzes, e eu era tomado de um pavor. Eu corria, parecia que meus pés batiam na nuca, de tanto correr, com medo, porque parecia que tinha alguém atrás de mim correndo.
e eu não queria olhar para trás. E eu chegava em casa esbaforida, e minha mãe sempre perguntava: o que houve? Vim fazendo um exercício. É um terror o medo. Ouvir barulhos em casa, cortina balançando, coisa chiando, assoalho estralando, né? Isso a gente vai ver lá na obra, né, da doutrina espírita, através das irmãs Fox, né, os espíritos batedores. Mas uma coisa importante, se alguém é alimentado por um medo, de que os espíritos podem fazer conosco? O espírito não entra no nosso corpo para usar o nosso corpo. O único espírito responsável por esse corpo é o espírito que está encarnado nele. Lembra aquela cena do filme Ghost? O espírito não entra assim no corpo e expulsa o que está encarnado depois. Não é assim que funciona. Aquilo foi só uma maneira de demonstrar, mas não é assim. Os espíritos não vão nos pegar pelo cabelo e jogar. Não vão fazer isso. Mas é através da sintonia dos nossos pensamentos. Eles podem adquirir um poder sobre os nossos pensamentos e o espírito está encarnado agir sobre o influxo do pensamento de quem está fora. É assim que acontece, nos vários mecanismos mediúnicos. Então a mediunidade, através dos tempos, está recheada de fenômenos dessa natureza. E hoje, né, é comum nós ouvirmos no nosso meio, nossa casa, nossa família, relatos de situações com a presença dos espíritos. Tá bom? Então, não se assustem. Na época eu não estava na doutrina espírita, então não se assustem, né? Compreendam, elucidam-se, esclareçam-se, como nós estamos fazendo aqui, né? Para que a gente não seja vítima assim do pânico. E nós temos um caminho que é a doutrina espírita, né? A assistência espiritual, o trabalho de passe, o atendimento fraterno, o atendimento individual, os esclarecimentos, para que compreender isso que acontece comigo, que acontece com você, que acontece com todos, porque todos somos médiuns em algum grau. Certo? Então era isso. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Bom, se ouvirem vozes, quando saírem daqui e não tiver ninguém do lado, não se preocupem. Vamos aproveitar esse clima gostoso, de amor, de paz, de bondade, de muito amor que existe nesse momento, nesse nosso ambiente, para mais uma vez agradecer. Pai de infinita bondade, Tu que és a suprema misericórdia, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas falhas que ainda cometemos. Sabemos que somos espíritos imortais e estamos todos fadados à perfeição, mas ainda somos caminheiros neste planeta. Somos aprendizes do Evangelho do Mestre Jesus. Como tal, continuamos seguindo o seu caminho,
para que possamos encontrar a verdade e a vida eterna. Te agradecemos, Senhor, por ter nos permitido participar dessa doutrina que nos foi trazida pelos imortais, por aqueles que já antes de nós tiveram a experiência de passar por esse plano e que vieram, através da misericórdia divina, trazer-nos o testemunho de que a vida não cessa no descenso da carne à terra. Pai amado, somos extremamente gratos, Senhor, pela vida que temos, por tudo aquilo que desfrutamos, pela nossa família, pelos nossos filhos, irmãos, esposas e maridos, pais, pelos amigos que nos foram colocados no caminho para nos auxiliar nesse desenvolvimento, mas também por aqueles que, por um motivo ou outro, nos servem para reflexão. Sabemos que muitos desses são nossos ou foram nossos inimigos do passado de outrora ou do passado mais recente. Mas te agradecemos, Senhor, também por essa oportunidade. Difícil agradecer, ó Pai, por possíveis dificuldades de saúde pelas quais passamos nesse momento. Mas sabemos que também essas são oportunidades de evolução espiritual, que ao compreendermos que tudo que se nos acontece é um reflexo do que nós fizemos, e por sua misericórdia estivermos tendo a oportunidade de passarmos por momentos como esses, te pedimos auxílio para que tenhamos força, fé e resignação para passarmos por momentos tão difíceis como alguns certamente estão passando nesse momento. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie em todas as dificuldades que ainda temos com os nossos irmãos, com a nossa impaciência, intolerância, muitas vezes da inveja, nosso orgulho, a falta de humildade que tanto faz parte do nosso ser ainda. Nos auxilia a continuar no caminho que nos foi ensinado por Jesus, pois sabemos que esse é o único caminho que chegaremos até o Senhor. Por fim, Senhor, te pedimos paz pelo nosso planeta, por tantas dificuldades que estamos passando nesse momento, onde há tantas guerras e desamores. Faz com que mas te pedimos, Senhor, pela sua misericórdia, e que através dos seus anjos, dos bons espíritos, a Ismael, governador espiritual do nosso país especificamente, com a ajuda dos seus auxiliares espirituais, que toquem os anjos guardiões de todos aqueles que detêm o poder
para que possam modificar a sua vibração e auxiliar a toda a nossa população brasileira, aqueles que carecem de mais auxílio. Em Teu nome, Senhor, do Mestre Jesus, dos bons espíritos e o mentor espiritual da nossa casa, te pedimos permissão para encerrar essa parte do trabalho da exposição espírita. Que assim seja, graças a Deus. Daremos continuidade aos trabalhos de passe. Aguardem até serem chamados. Obrigado.